Brasil! 19 horas em Manaus, 20 horas em Brasília. Muito boa noite para quem está me ouvindo ao vivo aqui no www.webradioapp.com. No oferecimento de Clínica Estética Mactube, realce sua beleza e eleve sua autoestima. Neo Esportes, os melhores equipamentos esportivos e fardamentos do Amazonas. E Comedy Club Manaus, a melhor casa de humor do norte do Brasil. Procura essa galerinha toda no Instagram que eles estão lá. Hoje, 5 de agosto, é o 217º dia do ano. Faltam 148 dias para acabar o ano. E o Bolsonaro tá preso há um dia. Que coisa linda de se falar, né? Eita, voltou a vinheta que deu bug e tudo. Hoje, 5 de agosto de 62, é uma data relevante porque foi quando Nelson Mandela foi preso. E ele ficaria preso até 1990, ou seja, aguentou muito. No dia 5 de agosto de 2010, também, 33 mineiros no Chile ficaram soterrados a quase 700 metros de profundidade. Eles só foram totalmente resgatados em 14 de outubro. Cara, 5 de agosto, setembro, outubro, quase 2 meses e meio, né, soterrados. E no dia 5 de agosto de 2016 foi a abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, aqui no Brasil, que foi uma festa lindíssima, né? No dia 5 de agosto também foi o nascimento de Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente do Brasil, o primeiro golpista também, né, porque foi um golpe de Estado, e eu não estou defendendo a monarquia, tá? Pra mim tinha que acabar aquele troço mesmo. Hoje também é aniversário de nascimento de Oswaldo Cruz, um médico brasileiro, sanitarista fantástico, que deixou seu nome na história. Aniversário também de Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua, em 69, um fato histórico. E aniversário também do João Baroni, baterista dos Paralamas do Sucesso. Parabéns! Deixa eu já mandar um oizinho para quem já está acompanhando a gente aqui. Tomás José, José Antônio da Conceição, Wilson Cavalari, Zélia Coronete, Anselmo Avelino. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje é Dia Nacional da Saúde. Hoje é Dia da Cultura Caipira. Hoje é Dia Nacional da Vigilância Sanitária, que é uma homenagem à data de nascimento de Oswaldo Cruz, né, que eu já acabei de falar ainda agora, que nasceu no dia 5 de agosto. E hoje também é Dia Nacional da Farmácia. Parabéns a todos os farmacêuticos, aos balconistas de farmácia também, né, que muitas vezes não são farmacêuticos, mas são fundamentais, principalmente aquela galera aí que atende a gente. Cara, eu uso muito a farmácia porque eu tenho muita enxaqueca, então quando a galera me atende sorrindo, feliz, eu fico bem feliz lá. Sou eu! Vamos começando aqui fazendo nosso primeiro giro de notícias, né? Saber o que os portais progressistas do Brasil estão falando, qual é a pauta, qual é o assunto. Vamos lá então, chama a vinheta! Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora! Manchete do portal perfilpoliticoam.com.br, portal parceiro da Web Rádio App. Haddad diz que tarifaço afetará 4% das exportações aos Estados Unidos. Ministro da Fazenda afirma que o impacto da sobretaxa de 50% imposta por Trump será limitado, afetando apenas 4% das vendas externas brasileiras aos Estados Unidos, com atenção especial aos setores atingidos. Gente, isso aqui mostra, cada dia a gente enxerga mais, que o bicho estava longe de ser feio como se imaginava. Primeiro os caras anunciaram, vamos taxar tudo, 50% em tudo. Era mais 40% porque já tinha 10% de taxa. Parecia que ia cair o mundo. Não, porque não sei o quê, porque vai quebrar o Brasil, né, Sônia Maia? O povo ficou nessa euforia, nessa loucura. E o presidente Lula ficou calado, montou uma comissão para negociar, colocou à frente dessa comissão de negociação alguém que tem muito trato, experiência e uma boa relação
com o grande empresariado brasileiro, que é o Geraldo Alckmin, que foi deputado estadual, federal, foi governador de São Paulo, tinha todo o traquejo e o bom relacionamento com a Fiesp, com a Febraban, com a turma da Faria Lima, e botou eles para conversar com o empresariado estadunidense. Resultado, apesar da gritaria, da bravata, da ameaça, da chantagem, quando saiu a hora do vamos ver, e ainda nem entrou, era para começar a valer dia 1º de agosto as tarifas. 4 dias antes, eles avisam, não vai ser para todo mundo. Tiraram 700 produtos, 694 exatamente brasileiros, da lista de sobretaxa, o que já é uma diferença gigantesca. E agora viu-se que essa gritaria, esse chilique todo, essa histeria coletiva, a chantagem que os bolsonaristas fizeram com o Brasil vai afetar 4% das exportações para os Estados Unidos. Ou seja, o bicho não era tão feio quanto se imaginava. Deus me livre de a gente ter tido um presidente fraco que se rendesse aos Estados Unidos, que vendesse o Brasil a preço de nada. Manchete da Carta Capital aqui. Bolsonaristas ocupam mesas da Câmara e do Senado em protesto contra a prisão do ex-presidente. Parlamentares aliados de Bolsonaro tomam cadeiras da mesa diretora em reação à prisão domiciliar do ex-presidente, exigindo anistia para condenados do 8 de janeiro e criticando o STF. Cara, o que esses bandidos criminosos, Wilson Cavalari, fizeram hoje, nada mais foi do que fazer de novo o que eles fizeram no 8 de janeiro. A nota o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso também, Davi Alcolumbre, ele publicou uma nota em que ele falou que o que aconteceu era exercício arbitrário das próprias razões. Ele não falou aquilo por acaso. Ele chamou André BR, aqueles bandidos lá, Eufrásio, Marilene e Iracema Boff, de criminosos, porque exercício arbitrário das próprias razões é um crime que está previsto no Código Penal, artigo 354, então ele chamou a galera de criminoso. Eu enxergo que ele contemporizou, porque o que eles fizeram ali foi tentar inviabilizar o exercício livre de um dos poderes da República, no caso do Poder Legislativo. O fato de eles serem membros do Poder Legislativo não dá a eles o direito de falar, então não vai ter sessão hoje. Dá a eles o direito de falar, uma vez aberta a sessão, nossa bancada não vai votar, nossa bancada se abstém, nossa bancada vai sair do plenário. Manobras previstas no regimento e que fazem parte da democracia. Agora, sentar na cadeira do presidente da sessão, dizer que ali ninguém vai falar, que ali não vai ter sessão, isso é bandidagem, isso é crime e espero que não fique de graça, mas acho que eu estou esperando muito, né? Vamos lá, manchete do Brasil de fato aqui. Bolsonarismo obstrui Congresso e quer atropelar Hugo Mota por anistia e impeachment de Moraes. Flávio Bolsonaro lidera ações contra a STF pedindo anistia ampla, impeachment de Moraes e fim do foro privilegiado, enquanto aliados tentam pressionar o presidente da Câmara. Eu vou pausar o áudio aqui que eu quero falar mais desse item aqui. Em todo lugar que eles estão mugindo, os bolsonaristas, eles ficam dizendo, não, precisamos disso para pacificar o país. Pacificar o país? O Brasil está em guerra, por acaso? Gente, eu fui tomar café numa padaria de manhã, tudo tranquilo, inclusive me chamou muito a atenção isso. Eromi, eu estava tomando café e eu olhei, tinha acho que umas 10 pessoas no salão, era uma padaria pequenininha, uma cafeteriazinha pequenininha. Tinha um telão lá, estava passando uma matéria sobre a prisão do Bolsonaro ontem. Ninguém olhando para aquilo, todo mundo tomando seu café, respondendo no celular, pensando no que ia fazer. Ou seja, aquela conversa de, vamos parar o Brasil, era tão verdade quanto que os Estados Unidos vão taxar 100% dos produtos brasileiros. Era só grito, era bravata. Não tem porquê eles quererem pacificar o Brasil, porque o Brasil está em paz. As coisas estão seguindo, as pessoas estão trabalhando. Eu tô aqui ao vivo na Web Rádio App. Cadê quem mais? O Nilton Lopes está ouvindo a gente aí, a Vilma Scheren, o Ismael, tá tudo normal, não tem o que dizer, pacificar. O Brasil está em paz. E além disso, o Bolsonaro continua preso.
Manchete do Brasil 247 aqui. Emocionado, Lula cobra medidas radicais contra causadores do mal e avisa: se o país cair na mão de outro governo, a fome volta. O presidente Lula defendeu ações firmes contra golpistas e alertou que novo governo pode trazer retrocessos, como o retorno da fome durante reunião do Conselhão. Vou pausar de novo para falar. Cara, há quem possa dizer, e eu vi até alguém comentando, que arrogância do Lula dizer isso. Não é arrogância ele dizer isso. O Brasil teve dezenas de presidentes antes do Lula. Alguns legítimos, alguns por golpe de Estado. E o Brasil só saiu do mapa da fome quando o Lula entrou na presidência. O PT foi apeado do poder. A presidenta Dilma sofreu um golpe. O vice dela, golpista, assumiu o poder e o Brasil voltou para o mapa da fome. O marginal do Bolsonaro, com a ajuda do Sérgio Moro, com a ajuda golpista também, ficou 4 anos na presidência. E o Brasil não saiu do mapa da fome, pelo contrário. Eu digo sempre, pessoal, deixa eu falar aqui, Lucas, André, João Alves, eu uso sempre o índice semáforo. O que é o índice semáforo? Puxem na memória de vocês, tentem relembrar como eram os semáforos no Brasil há 4 anos. Quando você chegava no semáforo, você parava seu carro para esperar o sinal abrir. Quantas pessoas tinham no semáforo entre vendedores e pessoas em situação de mendicância? E muitas vezes aquele ali que estava vendendo alguma coisa também, na verdade ele não estava vendendo, aquilo era uma máscara porque ele estava em situação de mendicância. Que ele te oferecia um bombom, você não aceitava, não, obrigado, não quero. Ele, poxa, dá uma ajuda aí. Olhem quantas pessoas, lembrem, puxem na memória de vocês, quantas pessoas havia nos semáforos há 4 anos e lembrem quantas pessoas há no semáforo hoje. Quando você sair amanhã, quem está me ouvindo aqui que tem carro, olha quantas pessoas vão estar no entorno do teu carro. Isso é um sinal claro de que o Brasil melhorou, de que as pessoas estão passando menos fome. Então, olha, o Lucas está dizendo que não pode fazer isso. Não pode o quê? Você não tem carro, Lucas? Se não tiver, não tem problema, meu amigo. Dá uma olhada no ônibus, quando você pegar um Uber aí, dá para fazer sim. O Brasil está melhor. Vamos voltar de vinheta para terminar o giro. E a manchete aqui do portal ICL Notícias: oposição ocupa plenários por anistia aos golpistas. Parlamentares bolsonaristas obstruem votações no Congresso exigindo anistia para condenados do 8 de janeiro e impeachment de Moraes em resposta à prisão domiciliar do Bolsonaro. É engraçado, né, que eles dizem, não, nós somos pela democracia, mas ou faz o que a gente quer ou nós vamos continuar tumultuando. Não vai ser desse jeito, vai ter resposta, já começou a resposta. Eu acho difícil, mas eu não duvido que aconteça, eu até gostaria que acontecesse, que era para eles começarem a pegar no lombo mesmo, que eles façam isso de novo, de sentar nas cadeiras e dizer que não tem solução. Ó, não posso, o Lucas falando aqui, não posso xingar o Bolsonaro, amigo. Mandaram eu xingar ele por ser amigo pessoal do presidente. Tu é amigo pessoal do Bolsonaro? Credo, tá precisando de amigos melhores, hein, querido? Mas tudo bem, vamos lá, Deus perdoa. Vamos entrando então na pauta aqui, efetivamente. Nessa defesa injustificada, eu diria até inglória, que os bolsonaristas estão fazendo do marginal do Bolsonaro, eles não têm argumentos plausíveis, eles não têm argumentos razoáveis. Eles estão trabalhando contra o Brasil. Eles tentaram, já viram que se lascaram, sabotar a economia brasileira, tentaram instalar um clima de pânico, porque o Brasil vai quebrar, e não conseguiram, e aí estão indo nas mentiras. Eu listei aqui 3 mentiras, que é as que mais estão me encaralhando aqui de tudo que eles falam. Até amanhã. De tudo que eles falam, e eu vou desmascarar aqui. Primeiro, uma das que eles estão falando, quando o Brasil o presidente Lula e a população toda reconheceu isso, que o presidente Lula defendeu a soberania brasileira, que o presidente Lula foi firme, garantiu nossa soberania. Aí eles estão atacando a palavra soberania. Ah, que soberania é essa? Como é que o Lula quer falar de soberania se ele mandou um avião da FAB buscar a primeira-dama do Peru? Mentira o que eles estão fazendo. Gente, fake news não é simplesmente quando algo é inventado do nada, quando é uma mentira. Muitas vezes, para espalhar uma fake news, você usa a desinformação. Você pega um fato verdadeiro
e você deturpa ele para você vender a mentira. É isso que estão fazendo no caso da Nadine Heredia. Se a Nadine Heredia é culpada ou inocente, eu não sei. Eu não li o processo que a condenou. Ponto. Agora, não houve, é mentira que houve qualquer violação da soberania peruana por parte do Brasil. Como é que funciona a questão do asilo? Vamos lá. Primeiro, houve uma condenação de alguém dentro de um estado amigo. O caso, o governo do Peru. A justiça peruana condenou o Ollanta Humala, o ex-presidente peruano, marido da Nadine Heredia, condenou ela também. Ok. Assim que saiu a sentença, ela estava acompanhando por videoconferência, ela saiu de onde ela estava e ela entrou na embaixada brasileira pedindo asilo político, entendendo que era perseguida política. E pedindo asilo político não por perseguição política, mas por razões humanitárias. Ela está enfrentando um tratamento de câncer e ela pediu asilo por conta disso. O Brasil, enquanto ela estava lá dentro da embaixada brasileira, no Peru, em Lima, o Brasil concedeu a ela o asilo. Ele falou, olha, Nadine Heredia, tudo bem, nós entendemos, nós achamos que o seu pedido é relevante, então o Brasil vai te conceder asilo político. Ok. Só que aí você ainda tem um dilema. Alguém está dentro da embaixada com uma sentença condenatória, penal, para essa pessoa sair de lá, ir para um aeroporto e ir para um estado que a concedeu asilo político, ela precisa da autorização do governo do país onde ela está. Então, se a Nadine Heredia saiu da embaixada brasileira e foi em segurança, sem qualquer admoestação, para um aeroporto, entrou num avião e veio para o Brasil, foi porque o governo do Peru autorizou. O governo do Peru emitiu um documento para ela previsto nos tratados internacionais chamado salvo-conduto. Com aquele salvo-conduto em mãos, mesmo que ela parasse numa blitz da polícia, eles iam olhar, olha, só tem um mandado de prisão aqui, mas só tem o salvo-conduto do governo, então pode seguir viagem. Ou seja, é mentira que o governo brasileiro desrespeitou a soberania do Peru, concedendo o asilo político a Nadine Heredia. O Brasil ofereceu o asilo político, ela pediu, o Brasil aceitou, mas ela só saiu de lá, ela só veio para o Brasil porque o governo peruano permitiu. Ponto. É mentira que houve desrespeito à soberania do Peru. Vamos pro... Daqui a pouco eu vou ler, eu fiz uma vietinha, não, fiz umas manchetes, fiz umas vírgulas sonoras aqui pros bolsominions, tá? Daqui a pouco eu vou estrear, tô até empolgado aqui. Vamos lá, uma outra mentira que eles estão contando também, que eles estão buscando, que as sanções que eles estão buscando, os recursos que os bolsonaristas estão fazendo no exterior contra o processo contra Jair Bolsonaro, em defesa do Bolsonaro, é a mesma coisa que o PT fez. Que o PT foi a cortes internacionais, foi a Tribunal de Haia, foi a organização, a OCDE, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e ele disse que é a mesma coisa que o PT fez. Mentira. Por que que é mentira? Vamos lá, o Eduardo Bolsonaro, ele saiu do Brasil e tá recebendo salário ainda, hein? Não me conformo com isso não. Tinha que caçar o salário desse vagabundo, tinha que caçar o mandato dele, o Ministério Público tinha que apresentar denúncia e em breve mandado de prisão dele. Quando ele sair dos Estados Unidos ou quando o Trump sair do poder, ele tem que ser preso. Mas tudo bem. O Eduardo Bolsonaro saiu do Brasil, foi para os Estados Unidos, está mentindo para um governo estrangeiro e pedindo que esse governo estrangeiro interfira na política brasileira, no poder judiciário brasileiro, para beneficiar uma decisão que eles querem. É isso que o Eduardo Bolsonaro está fazendo. O PT foi à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o PT denunciou em fóruns na ONU, mas o PT nunca, nem os advogados do presidente Lula, nunca pediram que o Brasil fosse punido de qualquer forma. O que se pedia era a responsabilização dos criminosos que estavam perseguindo o presidente Lula, e a história mostrou que eram criminosos. Deltan Dallagnol é um bandido, Sérgio Moro é um bandido, os delegados, Romário de Paula, aqueles outros, tudo bandido, Érica Marena, bandida. A história mostrou que o presidente Lula estava correto. Agora,
viola a soberania do Brasil procurar esses tribunais? Não viola. Por quê? Porque todos os tribunais aos quais o PT se reportou, todos os tribunais aos quais os advogados do presidente Lula se reportaram, são tribunais reconhecidos pela lei brasileira. Vamos supor, como é que funciona a dinâmica de um tribunal internacional? As nações se reúnem e falam, olha, a gente precisa de um tribunal para definir questões entre os nossos estados. Ok, então nós definimos, esse é o tribunal que a gente definiu? Ok, existe um tratado assinado e aí o Brasil participou desse tratado. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que o Brasil é membro, acertou-se no Fórum Internacional que se reconheceria aquele tribunal. Aquele documento que acertou, que concordou com o reconhecimento do Brasil naquele tribunal, ele tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional Brasileiro. E ele tem força de lei. Ou seja, faz parte da lei brasileira o recurso àquele tribunal. Então, é mentira o que os bolsonaristas dizem, que o Eduardo está fazendo é a mesma coisa que o PT, que os advogados do Lula fizeram antes. Não é. Os advogados do presidente Lula jamais pediram que o Brasil fosse punido de qualquer forma, e eu falo com tranquilidade que eles sequer aceitariam se existisse essa possibilidade. É aí que a gente vê quem é patriota mesmo e quem só está de garganta querendo tirar benefícios e sem nenhuma preocupação com o Brasil. Então, essa é a segunda mentira. E a outra mentira que eles estão contando, que eles colocam nas notas, é que o presidente Bolsonaro, presidente é uma pinóia, ex-presidente, mas o termo presidente nem é errado, tá? Gramaticalmente, se você for buscar o manual de redação, os manuais de redação, uma vez presidente é legítimo que você seja tratado por presidente pelo resto da vida, isso é normal. Então, o ex-presidente, atual preso Bolsonaro, eles estão dizendo que ele está preso sem julgamento, sem defesa, por um crime que não existiu. Primeiro, quem decide se o crime existiu ou não é aquele quem tem a legitimidade de julgar. E no caso, aquele que tem a legitimidade de julgar, nesse caso específico do Bolsonaro, é o Supremo Tribunal Federal, que tem tomado decisões de acordo com a Constituição brasileira, tá? Com a Constituição brasileira, dentro do devido processo legal. Houve no processo do Bolsonaro todos os ritos possíveis, toda a formalidade. Aconteceu o fato, a polícia investigou. Depois que a polícia investigou, ela produziu um relatório robusto. Esse relatório foi encaminhado ao Ministério Público. O Ministério Público avaliou esse relatório, decidiu por denunciar. Uma vez chegada essa denúncia à Justiça, o juiz competente mandou as defesas, os réus se manifestarem sobre a aceitação ou não daquela denúncia. A denúncia foi aceita. Uma vez aceita, as defesas arrolaram suas testemunhas. Todas as testemunhas foram ouvidas. Teve pedido de acariação, foi acatado. Depois teve o depoimento pessoal de todos os réus. E isso está na história, está registrado. Bolsonaro, em momento nenhum no tribunal, falou nada de ilegitimidade. Em momento nenhum ele criticou o STF, ele criticou aqueles que lhe julgavam, ele até brincou, ele foi gentil. Posso fazer uma brincadeira? Queria convidar para ser meu vice. Ele reconhece a legitimidade do tribunal que o está julgando, porque o tribunal é legítimo, ponto. Então, não, essa é outra mentira. Houve sim todo o devido processo legal. E, mas ele não está julgado ainda, como é que ele pode ser preso? Meu amigo, 40% das pessoas que estão presas hoje, nesse momento no Brasil, cerca de 250, 300 mil pessoas estão presas sem terem sido julgadas. Tem muita gente presa sem sequer estar denunciado pelo Ministério Público ainda. Então, então eu acho que isso tem que acontecer? Não, eu combato isso. Para mim, a presunção de inocência tem que ser respeitada, você só pode ser preso se for o último dos fatos. Agora, a lei brasileira permite que pessoas sejam presas antes de ter uma sentença. Quando? Quando elas estão atrapalhando o processo. Quando elas estão mostrando risco de fuga,
no caso do Bolsonaro, quando elas estão tentando coagir o juiz. Cara, o Bolsonaro e o Bananinha, eles estão ameaçando juízes. É isso, ameaçando abertamente. Vou te quebrar tua vida financeira. O Bananinha agora só fala da esposa do Alexandre de Moraes. Ele já baixou um pouco a bolinha dele, porque ele viu que não vai mais ter sanção. Eu acho que devem ter dito pra ele, ô Mr. Little Banana, aqui estamos em limite, acabou. Eles devem ter dito isso pra ele lá, e aí ele se mancou. O tom dele na entrevista hoje que ele deu pra CNN já foi completamente diferente. Então, essa é outra mentira. A prisão do Bolsonaro é legal, a prisão do Bolsonaro é legítima, e o Bolsonaro teve garantida toda a proteção que a lei confere aos brasileiros. Eu vou colocar um outro ponto aqui, esse aqui é rapidinho, de outra coisa, não estava na pauta, mas vou mencionar aqui também. Eles estão dizendo, não é possível que um ministro que não teve voto nenhum mande mais do que nós que estamos votados aqui. Discutível não, isso é uma mentira grosseira, porque primeiro, as coisas, existe uma forma de funcionamento da República Brasileira e a Constituição determina desde 1988 que para alguém ser empossado ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro do STJ, ministro dos tribunais superiores, esse alguém tem que ser indicado pelo presidente ou presidenta da República. E esse presidente, ele recebe votos. Ele foi a pessoa que mais recebeu votos na eleição anterior. E além de ser indicado, esse candidato ou candidata, ele tem que ser aprovado pela maioria do plenário do Senado Federal. E essa maioria de senadores também recebeu votos. Então, quando o bolsonarista for mugir do teu lado, porque o Supremo não tem voto que não pode mandar, se tu for botar na ponta do lápis, cada ministro do Supremo tem ali a legitimidade de pelo menos 100 vezes a legitimidade de votação de um desses deputados que estão mentindo. E é isso. Por que esse é o modus operandi do bolsonarismo? Por que eles mentem desse jeito? Porque a verdade não está do lado deles. Eles sabem que se for discutir, na verdade, eles se quebram. Então, o jeito, meus amigos, é eles irem para mentira. Mas toda vez que eles estiverem mentindo lá, a gente vai estar aqui desmentindo eles. Deixa eu dar uma lida agora nos comentários aqui, que tem um monte de gado aqui. Vamos de vinhetinha nova pra gente ouvir o bolsonarismo aqui. Vamos lá, eu vou ler agora os comentários dos bolsonaristas. E como é que a gente chama bolsonarista? É assim, ó. Começaram a responder. Vamos dar uma lida aqui nos comentários. Cadê? Deixa eu botar um BGzinho de fundo aqui. Cadê? Aqui. Pronto. Vamos lá dar uma lida nos comentários aqui. Cadê? Eu coloquei o Mu mesmo. Foi Mu mesmo, Edson Mello. Cadê? Tá aqui. O Carpe Diem. Chamamos petista com sirene da rota. Oh. Cadê? Mugido pra ele. Pronto, vamos ver aqui, cadê? Exatamente, gados criminosos, Carpe Diem. Quem muge é a véia. Nadir Prado comentando aqui, eu tenho vergonha de ver pobre apoiando o Bolsonaro e Nicolas e toda a sua cambada dele. É triste mesmo, Nadir, eu também fico triste, mas tem gente aí que a gente tem que lutar pra recuperar, né? Não dá pra abrir. Lohanei Safira aqui, comentário. Vocês que defendem Bolsonaro são criminosos igual eles, são eles mesmo. Lohanei Silva, exatamente, bando de gados criminosos são criminosos mesmo. Comentário da Ruiva Mística. Bolsomínios vivem um mundo de brincadeirinha, onde o principal lazer é ficar exaltando o mito. É por aí mesmo. O comentário do Roger 13. Lohanei Safira, Bolsonaro preso até o fim mesmo. Norma Paula, tem que levar para o presídio. Comentário do Edivaldo, Trump não defendeu meu pai. Ótimo, Edivaldo, adorei. O Trump não defendeu meu pai. Desativado, vamos estudar. Carpe Diem tá latindo aqui de novo. Começou com, nossa,
Ficamos super felizes. O careca foi desativado. Essa aqui, Ana Cláudia Franco de Assis, é gado? É gado. Cadê aí? Sumiu aqui. Eduardo Bolsonaro, guerreiro corajoso, puxou o pai dele. É gado mugindo também. O mundo tá errado, só os lúcidos estão certos. Olha, os lúcidos têm razão mesmo, cara. Na maioria dos casos, é quem tem razão, são as pessoas lúcidas, né? Olha, chegou mais um gado aqui, o Totas. O Totas é gado? Vocês petistas estão apavorados porque deputados do PT envolvidos no roubo do INSS, irmão. Edson Mello, os caras não sabem escrever, velho. É surreal isso, né? Ai, mas tá bom então. Vamos lá, vida que segue. Vamos fazer o giro de notícias pelo mundo aqui, saber quais são as pautas nos portais do mundo agora. O que tá rolando? Chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Vamos lá, manchete do portal Xinhua.com, portal chinês que publica notícias para o mundo. China e Brasil instados a aprofundar laços econômicos bilaterais. Encontro em Pequim destaca a necessidade de fortalecer comércio e investimentos entre os dois países, com foco em setores estratégicos como tecnologia, agricultura e energia, visando maior integração econômica. É o caminho, meu amigo. Se os Estados Unidos ficam chantageando o mundo, se os Estados Unidos são escrotos com os parceiros comerciais deles, vão ser encontrados outros parceiros, vão ser encontrados novos mercados. O Brasil não vai fechar porque o Bananinha tá lá, Trump defende meu pai, Trump defende meu pai. Olha o Totas aqui de novo falando, não sou PT nem PL, sou brasileiro, o Brasil tá afundando, culpa desse petista frouxo. Vá cuidar da tua life. Vamos seguindo aqui as notícias. Manchete do Diário de Notícias, portal lá de Lisboa, que publica notícias para o mundo também. ONU alerta que expansão de operações militares israelitas em Gaza seria catastrófica. Nações Unidas expressam preocupação com o possível aumento de conflitos na região, alertando para graves consequências humanitárias, incluindo fome e deslocamentos em massa, caso as tensões escalem. Gente, deslocamento forçado é crime previsto pelo Tribunal Penal Internacional. Não é algo simples, não é algo banal. É algo que tem que ser combatido e, infelizmente, o mundo está começando a enxergar, né? Manchete do portal Grama, noticiário noticiário de Cuba, lá, ilha. A revolução é o ato supremo da política. Artigo cubano exalta a luta popular como expressão máxima de transformação social, destacando a resistência histórica do povo contra a opressão e busca por soberania e justiça. Parabéns aos povos cubanos. E manchete do portal La Nación da Argentina, essa foi ótima, né? Vou parar de usar insultos. A estratégia oficial por trás do anúncio de Milei sobre sua própria língua. O presidente argentino promete mudar tom de discurso, adotando postura mais moderada para melhorar a imagem pública e fortalecer alianças políticas após críticas a seu estilo agressivo. Ele tá vendo que ser um chucro, ser um vagabundo o tempo todo, vai trazer muitos problemas para a tentativa de reeleição dele. É o mesmo discursinho, bem medido e bem pesado, que o Bolsonaro fez quando estava lá no STF, na frente do Xandão, que ele falou, não, eu tenho esse meu jeito, desculpa, tô bem melhor agora. Enfim, tomara que perca a eleição, tomara que o povo argentino consiga se livrar desse sujeito, consiga superar esse trauma. Vamos agora para o momento dedo na goela aqui, né? Quando a gente fala de alguém horrível, escroto, que dá vontade de vomitar, mas tá na pauta. Vamos lá, quem é a pessoa nefasta de hoje? Chama a vinheta. Cara, cuidado aí! Olha, você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. A pessoa nefasta de hoje é Hélio Lopes, conhecido como Hélio Negão. Nascido no Rio de Janeiro, é militar da reserva e perito criminal. Filiado ao PL, tentou cargos públicos em 2004, teve 277 votos. Em 2014, foi candidato a deputado federal
teve a candidatura indeferida. Em 2016, tentou ser vereador, teve 480 votos. E começou a deslanchar na carreira quando começou a lamber o saco de Jair Bolsonaro, em 2018. Com o apoio do Bolsonaro, ele foi eleito deputado federal mais votado pelo estado do Rio de Janeiro, com 345.234 votos. Conhecido como Hélio Negão, acompanhava o Bolsonaro em viagens oficiais, sendo figura constante na mídia. Reeleito em 2022 com 132.982 votos, preside o PL Integração, defendendo, abre aspas, pretos de direita, fecha aspas. Sua proximidade com Bolsonaro marcou sua trajetória. Cara, essa turma de pretos de direita é tipo aquele vagabundo que foi secretário, que foi presidente da Fundação Zumbi dos Palmares na época do Bolsonaro, que é um preto racista. E sim, há muitos pretos racistas. Aquele Sérgio Camargo é um deles. Eu confesso que eu não sei se esse Hélio Negão ele é racista, porque eu tenho pouca informação sobre ele. Mas aquele Sérgio Camargo eu vou até botar ele na lista das pessoas nefastas aqui. Hélio Lopes é criticado por minimizar o racismo estrutural, rejeitando políticas de reparação e o movimento negro, é racista, acusando de motivações eleitoreiras. Em 2020 foi condenado por danos morais em R$50 mil por acessar youtubers à pedofilia. Seu protesto em 2025 contra o STF, acampando na Praça dos Três Poderes, foi desmantelado por ordem judicial. Sua lealdade cega a Bolsonaro e posturas polêmicas reforçam sua imagem como figura divisiva e oportunista. E nesse episódio aqui da greve de fome que ele ia fazer uma greve de fome, tava com o esparadrapo na boca lá, né? Mas acharam 3 sanduíches dentro da barraca dele. Pra tu ver como essa galerinha é hipócrita, né? Mas, gente, o momento que eu sonhei. Ontem não teve, eu fiz esse quadro semana passada. Ontem não teve. Mas hoje vai ter. E vai ser lindo. Vamos lá pro quadro Fechados com Bolsonaro. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Lista de bolsonaristas presos: Roberto Jefferson, Daniel Silveira, Ana Priscila Azevedo, Fátima de Tubarão, Antônio Cláudio Ferreira, aquele que quebrou o relógio de Dom João VI, Débora do Batom, Felipe Martins, Marcelo Câmara, Rafael Martins, Bernardo Romão Correia Neto, Mário Fernandes, Walter Braga Neto, Carla Zambelli, Marcos Duval Brasil! Jair Bolsonaro. Essa turma todinha tá fechada com Bolsonaro e muita gente vai ficar presa por muito tempo ainda, com certeza. E depois de falar dessa galera, a gente tem que desintoxicar, né? Tem que ficar feliz, tem que ficar alegre. Então vamos de notícia boa. Chama a vinheta. Por favor, me traga uma notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa. Notícia boa de hoje. O governo Lula investe 2,4 bilhões em equipamentos nacionais para fortalecer o SUS e gerar empregos. O governo federal anunciou um investimento de 2,4 bilhões para adquirir mais de 10 mil equipamentos de saúde produzidos no Brasil, reforçando o SUS e impulsionando a indústria nacional. A medida, parte do novo PAC Saúde, prioriza a tecnologia brasileira, gerando empregos e garantindo maior soberania na área da saúde, mesmo com produtos nacionais custando até 20% a mais que os importados. Com foco em atendimento básico e cirurgias, a iniciativa inclui desde aparelhos de anestesia até ultrassons portáteis, integrando prevenção e diagnóstico precoce. O Ministério da Saúde e o MDIC destacam que o investimento fortalece a economia e amplia o acesso à saúde de qualidade, alinhando-se à meta de elevar a produção nacional
para 70% até 2033. Um futuro mais saudável e autossuficiente para o Brasil. Lembrando que o programa 10 Minutos com Marcelo Amil foi um oferecimento de Clínica Estética Mactube, realce sua beleza e eleve sua autoestima, Neo Esportes, os melhores equipamentos esportivos e fardamentos do Amazonas, e Comedy Club Manaus, a melhor casa de humor do norte do Brasil. Deixa eu dar mais um oi pra galera que tá acompanhando ainda aqui. Arlene Maria, Verinha, Francisco Nascimento, José Dedé, Rubens Silva, sejam todos bem-vindos, muito obrigado. Galera, muito obrigado para quem me acompanhou ao vivo aqui no www.webradioapp.com. Assim que terminar o programa, entra lá no YouTube da Web Rádio App, procura lá Web Rádio App, curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário. Se você gostou do tema, copia o link, manda para alguém que você acha que também tenha que ouvir. E você que está acompanhando pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo TikTok, pelo YouTube, pelo Spotify, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com. Baixa o aplicativo, é super leve, é de graça, não tem que fazer login, tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde, e de segunda a sexta, 20 horas de Brasília, 19 horas de Manaus, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Obrigado, amanhã 20 horas de Brasília, 19 horas de Manaus, estamos de volta, fui!